Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal. A gente vai dar continuidade no estudo do cálculo diferencial integral e nesse vídeo nós vamos ver algumas expansões a partir da fórmula de Taylor de algumas funções, né? A gente já viu algumas funções, basicamente quase todas, exponencial, logarítmica, as trigonométricas, né? Falta a gente ver algumas inversas, né? Principalmente das trigonométricas, e a gente vai calcular, por exemplo, a derivada delas. Não, mas antes disso, a gente vai ver um pouco como expandir algumas funções, né? Então, esse vídeo é sobre as expansões. Ahn, Deixa eu ver. A representação, vamos pôr assim, representação, ação de algumas funções pela fórmula de Taylor. Pela fórmula de Taylor. Tá? Nós já vimos que a fórmula de Taylor, né, só para fazer uma rápida revisão, né? Lembra que para a fórmula de Taylor, a f ela está definida no intervalo. A f é n mais uma vezes derivável com as n primeiras derivadas contínuas. Tá? A gente está pedindo que as n vou por aqui a B, tá? Mas na real o que a gente só precisa é de uma vizinhança do ponto que a gente está considerando a expansão. No caso, o C, né? A gente precisa só olhar para só precisa de continuidade nesse intervalo aqui. Mas tudo bem. Intervalo fechado, na verdade, tipo fechado. Não? E, bem, e fazendo essa suposição, né? Então, dado um C, a gente vai pegar um C em AB, tá? Ah, então, para cada x distinto de C em AB, a fórmula de Taylor diz o quê, né? Existe um psi entre x e C, tal que, tal que f de x vai ser fc mais derivada primeira em C, x menos C, até n mais uma derivada, mas essa não vai ser aplicada no C, mas vai ser aplicada no xi, x menos cn mais um sobre n mais um fatorial. Então, a fórmula de Taylor está dizendo assim, se você tem uma função que tem n derivadas, e n mais uma derivadas, e as n primeiras derivadas são contínuas no intervalo fechado, em que está a f, elas estão definidas, todas estão definidas nesse mesmo AB, né? Qualquer que seja o ponto C que tu vai considerar a tua expansão ah, da- pela fórmula de Taylor, né? Você tem que, para cada x que tu pegar aqui nesse intervalo, ou seja, você escolher um ponto que você vai expandir. Então, para cada x que tu escolhe, tu obtém um delta, um xi, tal que, olha só, o gráfico da sua função é isso daqui, né? Então, ah, naquele ponto ali em particular, quer dizer que o valor da f naquele ponto vai ser justamente esse polinômio que está aqui, tá? Isso daí é muito importante, né? Isso daqui basicamente está dizendo que a gente pode aproximar funções com essa propriedade por polinômios, tá? Bem,
são todas as funções que vão poder ter essa representação? Não, a gente pode ver isso mais tarde, mas nem todas as funções podem ser representadas por isso. Tem funções que têm todas as derivadas, tá? Todas as ordens que tu quiser, mas isso daqui não acontece. Bem, a gente vai começar com uma exponencial. Exponencial é tá? A função exponencial, base e, tá? Essa função aqui ela é mais, vamos dizer assim, tranquila, no que se diz respeito de ah, expandir ela através da fórmula de Taylor, né? Lembra que ESP' de x, ou seja, elevado na x', você está derivando isso, é a própria função, então vai ser ex, né? Ou nessa notação, ESP', né? Isso é para todo x em R. Também temos, se você avalia a exponencial no zero, ela vai te retornar 1. Né? Sempre. Tá bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai fazer o seguinte, né? Vamos agora expandir com C igual a zero pela fórmula de Taylor. De Taylor. Beleza? Então a gente vai fazer isso. É importante, tá, a gente falar que a gente está tratando aqui de aproximações, tá? Essa representação por fórmula de Taylor ela é muito boa, principalmente quando você quer fazer cálculos aproximados de coisas, tá? Na maioria das vezes você não vai conseguir dizer exatamente o que é, você dá exatamente a resposta, mas você vai poder dar aproximações boas para ela. Bem, então, como é que a gente expande, né? Então, a gente vai começar com ESP em x, vai ser ESP em c, mas o c é zero, então vai ser ESP zero, mais ESP a linha zero, x menos zero só vai ficar só o x, mais ESP duas linhas x, x menos zero ao quadrado vai ficar só x ao quadrado sobre 2 fatorial, e isso a gente até a ordem n mais 1. Na real, o que está acontecendo aqui é uma coisa mais interessante. A função exponencial ela é infinitamente derivável, ou seja, você deriva, 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 e sempre vai ter a derivada da derivada e assim por diante. Né? O que acontece quando a gente chega na ordem n mais 1? Quando a gente chega na ordem n mais 1, a gente vai ter esse cara aqui, xn mais 1. Né? Então, bem, essa daqui seria a expansão de série de Taylor da função exponencial. Mas a gente pode fazer um pouco mais, né? A gente pode fazer assim, ó. Para cada x real fixado, existe um número real, um xi. Esse xi, ele vai, como foi visto no teorema de Taylor, ele vai depender do c, que é o zero, e do próprio x, né? Entre 0 e x, tal que se tenha
a seguinte relação. A relação. Tá? Mas olha só, se a gente olhar um pouquinho melhor para o que está aqui, bem, ESP de zero é 1. Então a gente vai pôr um 1zão aqui. Mas, derivada primeira, sempre que tu toma derivada da exponencial, vai ser ela mesma. Da derivada da derivada, ou seja, derivada segunda exponencial, é ela mesma. Então, todos esses coeficientes aqui, esses caras aqui, as derivadas da exponencial no zero vão ser 1. Então, aqui a gente vai ter um x, aqui vai ser 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, x ao quadrado. E a gente vai ter isso até o nésimo cara, porque a nésima derivada da exponencial é ela mesma, e quando tu avalia em zero, tu está avaliando a nésima derivada da exponencial no zero, ou seja, você está avaliando o exponencial em zero, que dá 1. Então aqui você vai ter mais esse cara, mais esse outro cabra aqui. Esse cara aqui você não sabe, tá? Quem é? Pelo menos em teoria você não sabe dizer bem o que ele é. Então, eu só vou tirar esse n mais 1 aqui porque não faz sentido, porque a derivada de n mais 1 de todas as ordens é ela mesma em qualquer ponto. Então a gente pode pôr só um ESP de xi, x na n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Né? Então a gente acabou de achar a expansão por fórmula de Taylor da exponencial. Bem, vamos dizer assim agora, né? Você queria, será, você pode brincar com essa expressão, não? Você pode, por exemplo, fazer a seguinte substituição. Isso daqui vale para todo x real. Mas ele fixado, né? Fixa um x, você obtém esse cara e para esse tal x tu vai ter essa relação. Mas não estou dizendo aqui que para cada x vai existir esse cara aqui que vai funcionar. Né? O que eu estou dizendo é, para cada x, existe um que vai funcionar para aquele x. Não necessariamente vai funcionar para os outros. Pode funcionar para os outros ou não. Tá? Mas isso daí é um detalhe. Né? Bem, aí o que tem de interessante aqui? Por exemplo, você pode substituir aqui por por coisas loucas, sei lá, você quer tomar exponencial sei lá, do, do seno de x. Então, aí você poderia, aí lá você vai colocar o quê? Vai ser um seno x mais, entende? Você pode, desde que seja um número real, isso daqui faz sentido. Né? Você pode ah, pegar x menos um, então você vai fazer meio que uma translação, né? Isso daqui é sempre permitido. Né? Às vezes é interessante calcular coisas assim, ó. Isso daqui aparece em probabilidade. Né? X na quarta, 2 fatorial. Às vezes tu quer estimar isso daqui, ó. Quando o x é bem pertinho de zero, até a ordem 4 já dá muito. Já é muito bom. Né? Tá, vamos passar para a próxima função. Então, essa daqui é a expansão pela fórmula de Taylor da função exponencial com o c igual a zero, tá bom? Deixa eu só fazer aqui uma coisinha, fazer uma caixazinha para organizar tudo aqui. Tá? Então, a gente tem nessa caixa aqui a fórmula de Taylor da exponencial. Tá? Bem, agora a gente quer ver algumas outras fórmulas de Taylor. Por exemplo, tem uma... você poderia se perguntar, por que a gente não vai fazer logaritmo? Não? A função logaritmo, olha só, na base E, olha só como ela vai ficar. A função logaritmo natural. Logarítmica
natural. Natural. Essa função aqui que é a ln. Bem, sabemos, por exemplo, que a derivada da função logarítmica natural num ponto x, obviamente x é maior que zero, né? É 1 sobre o x, né? Ou seja, isso daqui é a derivada. Quando eu escrever ali, eu vou só escrever ln para não dar confusão, mas bem comum os matemáticos, quando escreverem log, eles estarem se referindo à base e, tá? Isso é uma convenção dos matemáticos, né? Para os químicos, para os físicos, escrever só log, né, se refere ao log de base 10. Para os matemáticos, não. Para os matemáticos, escrever log é a mesma coisa que você escrever o logaritmo natural, tá? Para cada x positivo, beleza? Então tá, a gente vai olhar para logaritmo, função logarítmica natural, tá? Bem, aí você pode se perguntar, por que raios a gente vai querer calcular esse negócio? Hum? Bem, primeira coisa, se você perceber, olha só, ah, derivemos sucessivamente ln de x. Daí, obtemos, bem, a derivada segunda do ln em x é menos 1 sobre x quadrado. Tá? O que a gente pode escrever isso daqui? A gente pode pôr isso daqui como sendo menos 1, menos, olha só, menos 1 vezes x na menos 2. E aí, vamos lá, vamos continuar. ln, 3 linhas de x. Eu vou, ao invés de pôr as linhas, eu vou só pôr um parênteses e a derivada. Essa notação de linha, às vezes é um pouco chato, né? Como é que a gente deriva isso daqui? Tem que derivar isso mais uma vez. Então, o que vai ficar? Vai ficar 1 vezes o 2 x menos o 3. Bem, deriva mais uma vez, derivada quarta da função logarítmica, no ponto x, onde o x é maior que zero, vai ser o quê? Vai ser menos 1, 2, 3, x na menos o 4. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui está aparecendo um padrão. O padrão é o seguinte, tá? Ele vai a derivada de ordem n do logaritmo em ponto x, logaritmo natural, né? É o que? Vai ser menos 1. Bem, se o n ele for ímpar, olha só, a primeira derivada sempre é positivo, positivo, não, peraí, ímpar, cadê? 3 ímpar, né? Se o n for ímpar, então vai ser positivo. Agora, se o n for par, vai aparecer um sinal de menos. Então, por exemplo, o que a gente pode pôr ali? Vai aparecer aqui um n fatorial e vai ficar x menos n, né? Mas aqui a gente tem que acertar o sinal. Por exemplo, n igual a 1. Bem, então só vai aparecer isso daqui. N igual a 2, por exemplo. Vai dar 1, então vai n igual a 3. Tá? Deu certinho, né? Mas geralmente... Tá, não é difícil achar, né?
ah, para cada n natural, beleza. Então, o que que acontece? Bem, vai acontecer uma coisa muito interessante, e essa coisa é a seguinte, tá? Ah, onde que a gente vai expandir a, a nossa função logarítmica? Qual vai ser o ponto C? Bem, a gente vai pegar um ponto C qualquer positivo, né? Então, seja, peraí, deixa eu pegar uma, seja, opa, seja C positivo, né? Então, Ln, tá? Eu vou colocar um i aqui, ou seja, a iésima derivada do logaritmo avaliada no C é o quê? Vai ser menos 1, i menos 1, i fatorial, C menos o E, tá? Isso, o C tem que ser positivo porque isso daqui não faria sentido para, por exemplo, ser igual a zero. Então, beleza, isso daqui é a expressão que a gente tem do... Beleza, voltar. Ahn, voltar, então. Logo, para um certo x fixado com x distinto de c, existe um xi. Esse xi ele pode depender diretamente ou não do c e do x entre c e x, tal que a gente vai ter a expansão. Tal que o quê? Eu vou só copiar essa caixinha aqui para não ter que ficar fazendo ela toda hora. Tá? Tal que o quê? Tal que aconteça isto daqui, ó. Tal que... Deixa eu só fazer aqui um copy paste. Copy, beleza. Tal que... Aí a gente vai escrever... ln em x vai ser o quê? Vai ser ln avaliado em c. Ponto. O que é o ln avaliado em c? Vai ser o valor do ln avaliado em c. Né? Isso daqui que eu estou escrevendo, ele não é uma forma muito boa para você expandir o logaritmo, mas fazer o quê, né? Para n igual a 1, bem, o que a gente vai ter? A n igual a 1, a gente vai ter 1 sobre c. Aí vai ficar x menos o c. Não, menos. Aí vai ficar x na x elevado ao quadrado. Opa, desculpa. Ln, a segunda derivada do logaritmo natural no c. Bem, põe o 2, vai ficar menos 2 fatorial. Isso daqui é uma coisa interessante, vai aparecer um 2 fatorial aqui. E vai ficar x, c, desculpe, c na menos 2. E a gente vai ter aqui o passando dividindo 2 fatorial, x menos o c ao quadrado. E a gente vai fazer isso até, como a gente, no Teorema de Taylor, a gente pediu até a ordem n mais 1. Então a gente vai escrever até a ordem n mais 1. Né? Mas na ordem n mais 1, o que vai acontecer? Quando a gente for calcular a ordem n mais 1, né? Então, como é que ficaria o cara? O cara ficaria... Opa, n mais 1. Né? Então, vai ficar n mais 1 fatorial menos c elevado a n menos n mais 1, x menos o c n mais 1, sobre o n mais 1 fatorial. Então, isso daqui é avaliado em c,
sobre n mais um fatorial é esse cara aqui. Aí o que que acontece? Acontece uma coisa muito interessante, né? Tá, a gente sabe mais ou menos dizer o que que é isso daqui, né? Até certo ponto a gente sabe calcular esse tipo de coisa, né? Mas não é muito usual fazer isso. O que que é feito no lugar? Ao invés de você deixar desse jeito, tá? É feita a seguinte mudança, né? O x ele é qualquer. Então isso aqui tá valendo, beleza? Opa, mas esse daqui não, C aqui é esse cara aqui, ó. Tá? Bem, o que que é muito comum fazer? Muito comum fazer o seguinte, você pegar esse C aqui e pôr C igual a 1. Né? É muito comum, comum ah, termos a expansão para ser igual a 1. Tá? Porque no geral a gente não sabe de verdade dizer quem é ln de C. É a partir disso que a gente vai saber dizer o que, que seria o ln de C. Tá? Então é muito comum você considerar pontos em que a gente conhece alguns valores. Ahn, Quando C igual a 1, este cara aqui, ó, zero. Então a gente vai ter o seguinte. Então a gente vai ter a linha de x. Bem, primeiro cara ali, zero. Mas aqui vai ser x menos 1. Esse cara aqui vai ser 1. Onde tiver o c vai ser 1. Então vai ser 1, 1, 1, 1. Mais aqui vai ser 1, 1. Então vai ser x menos 1. Mais, aí vai ficar esse 2 fatorial corta, vai ficar menos x menos o 1 ao quadrado, né? E a gente vai somando isso daqui até chegar no cara de ordem. Eu vou escrever os dois últimos termos, que é esse cara aqui, né? Cara de ordem n, tá? Ele vai aparecer assim. Opa, deixa eu só... Fiz um erro aqui. X menos 1 elevado a n vai ficar mais menos 1 n. Bem, esse aqui elevado na menos n mais 1, tá? X menos 1, n mais 1. Então, se vocês perceberem, a gente meio que tem aqui uma soma de caras x, não sei o que lá, x menos 1. Uhum. Bem, o interessante seria a gente saber mais ou menos o que seria exatamente isso, né? Mas a gente, por exemplo, saberia dizer o que seria agora, pelo menos aproximar, né? O que seria, por exemplo, ln de C, por exemplo. Isso seria possível. Tá, mas essa daqui não é uma boa expressão, tá? De fato, é muito ruim. A gente vai fazer o seguinte, tá? Olha só, já vou passar aqui um segredo. 1 menos o t. Isso daqui, se vocês se lembram da matemática do ensino médio, isso daqui vai ser a soma, tá? 1 mais t ao quadrado, t mais t ao quadrado, tá? Mais. Bem, será que se você multiplica isso daqui por 1 menos o t, até um certo t na n? Hum? Isso daqui por exemplo, você vai somar esses caras aqui, ó. Ou seja, você quer achar isso daqui. Então, isso daqui é uma progressão. Isso daqui é a soma de uma progressão geométrica, mas esses termos aqui formam uma progressão geométrica.
Então, ts vai ser t mais t ao quadrado mais, aí vai ficar tn menos 1 mais, opa, tn mais tn mais 1. O que vai acontecer? Ó? Esse cara que aparece aqui, não? Se você olhar bem, ele vai ser o S menos o 1 mais Tn mais o 1. Né? Então, o que a gente tem lá no final? A gente tem no final o seguinte. A gente vai ter que a T menos 1 S vai ser menos 1 mais Tn mais 1. Tá? Então, o S vai ser esse cara aqui, né? Só que T menos 1 P menos 1, ou você pode escrever da seguinte forma, 1 T menos 1, opa, vai ser 1 menos Tn mais 1, tá? 1 menos o T. Claro, né, que o T ele é tal que acontece isso daqui. Quando a gente vê no futuro um negócio chamado séries, né, de potências, a gente vai ver que esse cara aqui, ó, essa série aqui, cujo termo geral é isso daqui, esse S, não, a gente até sabe calcular esse limite aqui, se a gente for bem de boas mesmo, assim, honesto. Hum? Bem, esse limite aqui seria o limite. Essa é a primeira série que a gente sabe dizer alguma coisa. Isso daqui é justamente isso daqui, ó. N mais o 1, 1 menos o t. Né? Isso daqui é 1 sobre 1 menos o t, ou seja, a soma essa série aqui. Isso aqui se chama série. Aí o que acontece? A gente vai ver o seguinte. Aí a gente escreve isso daqui desse jeito, ó. Tá? Essa expressão que está aqui do lado não significa que você está somando infinito termos, porque isso não faz o menor sentido, tá? Mas ela está dizendo que isso daqui é este limite, é só uma anotação, tá? Mas olha só, 1 menos o t, pt. Se você integrar isso daqui, digamos, de 0 a x, tá? E você vai. Tem um teorema que diz que você pode fazer isso, né? E isso daqui, basicamente, você vai poder fazer o seguinte: ó, você vai integrar aqui também o que está aqui dentro, que vai ficar t i mais um fatorial, só que vai ser avaliado em x em zero. Então, já dando a resposta final, vai ficar aqui um x i mais i mais um fatorial. Mas o que está aqui dentro, né? Se a gente se lembra do cálculo integral, que a gente vai ainda ver, mas supondo que você já fez cálculo, a derivada disso daqui, ela vai ser logaritmo natural, vai ser o quê? Logaritmo natural, 1 menos o t. É isso aí, deixa eu ver. Logaritmo natural de 1 menos o t, deriva normal menos normal. Menos, né, na verdade, se eu não me engano, deixa eu ver. Ln de, peraí, se eu for 1 menos o t, na hora que derivar vai aparecer esse cara aqui, mas só que vai ficar com menos 1. Então pode pôr 1 menos o t, só que tem o menos aqui. E a gente está avaliando em 0 em x, né? Quando a gente avalia em x, o que acontece? A gente vai ficar com Ln de 1 menos o menos, vai ficar 1 menos o x mais ln em 1, que vai ser o zero. Então só fica esse cara aqui. A gente pode escrever tudo da seguinte forma, como sendo ln de 1 sobre 1 menos o x, né?
mais ou menos isso daqui. Bem, deixa eu ver. O que que acontece daí? Acontece que você acabou, por exemplo, de escrever a expressão em série de Taylor disso daqui, né? Ah, centrado acho que no zero, né? Da função logarítmica. E olha só, é muito melhor, tá? Por exemplo, você fazer isso do que você ter essa coisa que está aqui do que o que estava aqui. Não, isso daqui não é muito bom. O que eu estou pensando é o seguinte, a gente fazer isso. Deixa eu ver uma coisa. Hum, não, vamos pular isso daqui, tá? Bem, voltando. Tá, tá. Então, voltando, né? Vamos continuar no cálculo de algumas fórmulas de Taylor para algumas funções a mais. A gente vai ver agora como é que fica para a função seno e depois a função cosseno. Hum? Ah, nota que a derivada primeira do seno, a gente tem que saber calcular derivadas para poder calcular a fórmula de Taylor. É o cosseno de x. Bem, a derivada segunda do seno, eu vou expor assim em parênteses, tá? X é menos seno em x, a derivada terceira do seno em x é menos, vai ser o próprio cosseno. Opa, vai ser menos cosseno x e, bem, próxima, a derivada quarta do seno em x vai ser seno em x e a derivada quinta, deixa eu ver aqui, vamos lá, ah, do seno, tá? Em x vai ser o cosseno, né? Que é a própria a derivada primeira do seno em x. Então, se a gente continuar derivando, olha só, deriva mais uma vez aqui, você vai, a derivada sexta vai ser a mesma coisa que a derivada segunda. A derivada sétima, mesma coisa que a terceira. Derivada oitava, mesma coisa que a quarta. Então, está se repetindo as derivadas num ciclo de de quatro termos, né? Esse primeiro aqui, este segundo, este outro aqui. E depois volta a repetir, né? Então tá. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai, uma vez que a gente não sabe, por exemplo, dizer o que é o seno de C, a gente vai tomar o C como sendo zero, né? Aqui, toma C igual a zero. E daí, bem, o que vai acontecer? O seno, a gente sabe dizer o que é o seno de zero, é o próprio zero. E o cosseno avaliado no zero é 1. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer vai ser o seguinte, tá? A gente vai ter o seguinte, né? Hum, hum, ah, avaliemos todas as derivadas para x igual a c igual a zero. Então tá, se a gente avalia a primeira derivada, olha só.
Se você olhar bem, todas as derivadas de ordem par, elas são seno. É mais ou menos seno, dependendo do índice aqui, né? Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que os termos de ordem par não aparecem. Né? Ah, bem, para ah, derivadas desse tipo aqui, A2J, né, avaliado em zero, isso daqui é o próprio, pode ser mais ou menos, seno de zero, que é o próprio zero. Né? Portanto, os termos de ordem par não aparecem, não aparecem em nossa representação, beleza? Ponto, não aparece, tá? Porque o coeficiente ele é zero. Então a gente só vai se focar agora nas derivadas de ordem ímpar. Bem, então olha só. O que seria derivada de ordem ímpar do seno não avaliada no zero? Olha só. Ora vai ser cosseno, ora vai ser menos cosseno. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pôr menos 1, j mais 1, por exemplo, a derivada de ordem primeira. Então, vai colocar j igual a 1. Aqui a gente vai fazer 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então, aqui a gente vai, se a gente considera j igual a 1, a gente vai ter a derivada de primeira ordem ah, do, do seno, né? Bem, agora a derivada de ordem 2, 3, como é que a gente vai fazer aparecer o 3? Então a gente vai pôr j igual a 2, dá certinho, né? Ahn, ou seja, isso daqui vai ser menos 1, j mais 1, né? São as derivadas ímpares, de ordem ímpar, tá? Logo, isso é interessante que só aparecem os termos de ordem ímpar. É por isso que, de certa forma, quando uma função ela é ímpar, isso daí a gente pode demonstrar depois, a fórmula de Taylor dela, supondo que ela seja pelo menos n mais uma vezes diferenciável, satisfaça todas aquelas condições, né? Ela vai ser de modo que não vai aparecer nenhum dos coeficientes pares. Né? Lembrando que uma função ela é ímpar, né? Se vale isso daqui para todo x, né? Olha só, se tu, por exemplo, derivar uma vez em x, né? Então, isso daqui é aquilo ali. Vai ser o quê? Vai ser menos f a linha, menos x, vezes menos o cara ali, vai ficar pronto. A primeira derivada mais. A segunda vez que tu derivar isso daqui, vai aparecer o menos 1 e assim por diante. Que nem apareceu aqui no seno, né? Eu vou fazer um vídeo mostrando isso com mais detalhes, tá? Mas a gente vamos terminar aqui para não ficar muito longo. Logo, seno x para cada x em R, mas só que diferente do zero, existe, sim, entre x e zero, tá ok? Bem, aí o que? O nosso c é zero. Seno de zero é zero, então não vai aparecer esse cara. Bem, derivada primeira do seno avaliada em zero vai aparecer, então vai ficar 1, opa,
Deixa eu ver. O que vai aparecer ali? Vai ficar. O primeiro coeficiente que aparece ali é 1. Vai ficar x menos 0. Vai ser x. Não, então vai aparecer só o x. Bem, próximo termo que vai aparecer ali, derivada de segunda ordem do seno. Zero, né? Então não aparece. Vai aparecer que agora a derivada de terceira ordem avaliada no zero, que vai ser menos 1. Menos 1. Mas só que tem um detalhe, né? Tu tem que dividir por 3 fatorial. X ao cubo. Vou tirar esse 1 daqui e vou deixar assim. Tá? Beleza. A derivada de quarta ordem vai zerar também quando tu coloca o x igual a zero. Bem, próximo, cara. Derivada de ordem 5 vai ser 1. E a gente não pode esquecer de dividir por 5 fatorial. X não é 5. Né? Assim a gente pode escrever o seno, né? Pronto, próxima derivada de ordem 7, x 7. A gente vai escrever, vamos parar aqui no n que vai ser, vamos parar no n que seja ímpar, tá? N mais um ímpar, ou seja, o n é par. E quando a gente faz isso, né, aí a gente vai ter o seguinte, né? N mais um, então vai ser n mais 2, n mais um, tá? E vai ter o quê? Opa, peraí, não, eu tô avaliando. Vai ser seno. Só que nesse cara, nesse psi, beleza? E a gente vai considerar x elevado na n mais 1. Tá? Então é assim que a gente expande a função seno de x por uma fórmula de Taylor. Tá? Existe uma outra observação que a gente pode fazer aqui. Na verdade, a gente poderia. Esse cara que a gente tem aqui, a gente não tem um procedimento. O teorema, melhor, deixa eu pôr de uma forma mais clara. O teorema da fórmula de Taylor não diz como obter esse, ele só fala que existe. Tá? Isso é importante. Então, como é um teorema de existência, não necessariamente um, um algoritmo de como que a gente constrói esse cara, a gente não pode não saber o que é esse cara, né? E daí vai ficar um pouco. Aí vai ficar assim, como é que a gente vai de poder representar, saber, por exemplo, o seno de alguma coisa ali. Tá? Bem, aí vai ficar, a gente vai. Agora a gente vai fazer uns roubos aqui, mas mais tarde eles vão ser justificados, tá? Bem, quando for para fazer aproximação, sei lá, você quer saber o valor do seno com erro de não sei o que lá, né? Menor que alguma coisa, né? Então, lembra que esse termo aqui, ele é o erro, né? Então você tem que fazer esse erro aqui, né? Por exemplo, a gente sabe que seno desse cara, né, seria menor ou igual que 1. Então, para valores de... bem, nesse caso aqui como é zero, né? Quando esse cara aqui está muito próximo de zero, a gente meio que ignora esse termo e só faz as contas com os primeiros n, né? E daí a gente vê como é que ficam as coisas. N menos 1 termos, né? Então vai aparecer a ordem derivada de ordem n menos 1, porque isso daqui é ímpar. Mais tarde a gente vai ver exatamente como que a gente faz para calcular o seno de alguns valores. Né? Bem, dito isso, a gente vai para a nossa última função de hoje. Hoje a gente vai ver mais uma função que vai ser cosseno. Tá? Deixa eu ver o que eu posso. Vamos falar do cosseno. Tá? Cosseno. Da função cosseno. Né?
E olhando para a função cosseno, o que que a gente vai ver, né? Ah, lembra que ah, derivar. Se a gente sabe derivar seno e cosseno, a gente basicamente sabe como é que vai funcionar por aqui, né? O ciclo aqui ele vai seguir bem parecido com aquele outro, a gente vai ter um comportamento cíclico, né, das derivadas, só que, bem, aqui a gente está meio que começando por aqui, ó, a derivada segunda. A derivada segunda de ordem 2 do cosseno vai ser menos o cosseno x. Olha só, a gente vai avaliar para x igual a zero. Os termos de ordem ímpar, pelo menos até o primeiro aqui que apareceu, zero, né? Cosseno, derivada de ordem 3 do cosseno, vai ser o seno. X. Beleza. Derivada de ordem 4 do cosseno em x vai ser o próprio cosseno, né? E derivada de ordem 5 também é um ciclo com 4 elementos, né? É menos o seno x, né? Então, na derivada de ordem 5 a gente volta para a derivada de ordem 1 do cosseno, né? Então, aqui tem um ciclo, né? Esse cara tem 4 elementos, né? Vamos expandir o cosseno ah, com a mesma coisa que o seno, o c vai ser igual a zero. Logo, nota que as derivadas de ordem ímpar do cosseno vão todas, quando você avalia em zero, vai ser zero porque elas são mais ou menos seno. Né? Isso daqui é mais ou menos seno. Em zero é o zero. Né? E as derivadas de ordem par do cosseno, quando avaliadas em zero, elas vão ser também alguma coisa menos o 1, só que tem um detalhe. Para j igual a 1, a gente vai ter 2, beleza, é isso daqui mesmo. Isso daqui que é a expressão da derivada de ordem par. Por exemplo, derivada de ordem 4 vai, avaliado em zero, vai ser 1. Então, é de fato. Né? Logo, daí, para cada x, x em R, distinto do zero, existe um xi. Esse xi ele vai depender do zero e do x. Entre 0x, tá o quê? Tá o quê? O cosseno, olha só que legal, o cosseno x vai ser o quê? Vai ser o cosseno em zero. Cosseno em zero é 1. Bem, aí vai ficar a primeira derivada do cosseno avaliada em zero vai dar zero, então não aparece. Aí o que vai aparecer? A próxima coisa que vai aparecer vai ser a derivada do cosseno avaliado em zero sobre 2 fatorial. Né? Mas avaliado em 2, bem, então vai ficar menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. Bem, aí o próximo cara, a derivada de ordem 3 não aparece, né? Aí vem a derivada de ordem 4, né? Ah, mas o coeficiente, a derivada de ordem 4 do cosseno avaliado em zero é 1. Então vai ficar mais aqui o coeficiente, x na 4. Não se esquecer de dividir por 4 fatorial, tá? De segunda ordem, quarta, né?
Vamos dizer que ela é derivada de ordem n, ela é- eu vou ser bem honesto aqui com vocês, pessoal. O que eu fiz aqui foi um erro, tá? Mas a gente não vai colocar esse termo aqui porque é meio que inútil, vamos dizer assim. Isso não ajuda a gente em nada, né? Eu vou supor que n mais um é ímpar, então não aparece aqui opa, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou deixar assim ao invés de pôr o cara ali, tá? Depois, mais à frente, eu vou justificar o porquê, tá? Então, eu vou basicamente parar por aqui nesta forma aqui, nessa expressão, né? Bem, então, opa, n fatorial, desculpe, né? Depois eu vou me justificar o porquê eu estou fazendo isso daqui. Não, quem, os mais certinhos que escutam meus vídeos, por favor, não percam a cabeça, fiquem loucos, loucas, né? Porque não, ainda tem isso vai ser justificado, tá? Não percam a cabeça aí, por favor, tá? Bem, é muito útil, por exemplo, a gente saber, por exemplo, você quer calcular uma coisa do tipo ah, cosseno de 1. Cosseno de um, se tu põe aqui, vai ser um menos um sobre 2 mais um sobre 4 até tu chegar no termo de ordem n, tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, é, esse n aqui, eu vou supor que ele é par. Ele é par. Então, o termo de ordem n mais um não vai... Opa, vai aparecer sim. Eu vou pôr o termo de ordem n mais um sim, senão vai ficar muito... Vai ficar... Eu não vou querer criar confusão. Então, vamos pôr o termo de ordem n mais um. Então, vai ficar aqui o cosseno... peraí. Vai ficar seno de esse cara, x n mais um sobre n mais um fatorial. Aqui o n é par, então, e eu vou fazer o quê? Eu vou pôr esse cara aqui, o termo de ordem, foi seno ou cosseno, desculpe. Opa, cosseno. Derivada de ordem n vai ser um n mais um vai ser mais um cosseno, seno, né? Aqui é um seno mesmo, seno de... Opa, não, mas não era seno, ali era um cosseno, né? Cosseno desse cara, xn mais um, tá? Aqui a gente vai deixar as coisas assim. Se tiver alguma coisa que não esteja bem, será bem explicado no próximo vídeo, tá bem? Então fica aqui algumas representações em série da fórmula de Taylor de algumas funções, né? Essa daqui não é boa, eu já vou dizer por quê, porque por causa de muitas coisas que estão aqui que não vão servir para nada. Nenhuma dessas representações aqui é muito boa, tá? Para fazer contas muito, assim, precisas, tá? Mas, por exemplo, se você está trabalhando, tem os livros de física, né? Às vezes pede para você considerar aproximações desse tipo, né? Bem, isso daqui tá muito bom, né? Pro problema que tá lá. Para outras coisas talvez não seja, mas a gente não tá vendo coisas mais complicadas, né? Tá. Então eu vou parar o vídeo por aqui. Agradeço a todos e a todas pela atenção.
No próximo vídeo nós vamos ver mais algumas aplicações do cálculo diferencial. E depois que a gente acabar de fazer o estudo dessas aplicações, por exemplo, traçar gráficos, a gente vai iniciar a integração de Riemann. A gente vai definir integral de Riemann, Stieltjes. A gente vai ver uns teoremas de integrabilidade, né, e alguma coisa sobre o teorema de Lebesgue ou Heine-Borel, coisas do gênero, tá bem? Eu, então agradeço a todos e a todas mais uma vez. Fiquem em paz, fiquem bem e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.